Fala pessoal, bom dia! Então, hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma opção, né, uma ideia de automatização de relatórios. Existem várias opções de automatização de relatórios. Hoje eu vou apresentar a que eu acho melhor e que é simples e que funciona não apenas para você automatizar seus relatórios, mas para você agilizar suas análises. Qual que é essa opção? Essa opção é usando o Power BI. Aí eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar explicando um exemplo, né, do que pode ser feito. E aí depois, em outro vídeo, eu vou explicar como que faz isso. Detalhe, vocês conseguem fazer isso sem pagar nada, totalmente gratuito, free. Só tem uma condição. O Power BI ele trabalha com Excel ou banco de dados, né? Então, se você tiver Excel, você vai trabalhar aqui, vai importar Excel. E se você tiver banco de dados, você vai vir em outras opções, por exemplo, SQL Server. E aí o que acontece? Se você tiver se na sua mina tiver softwares como da Hexagon Mine ou da Caterpillar, que no caso é o MineStar, e você tiver relatórios online, se você tiver essa opção de ter na sua mina um sistema de dispatch, de despacho, e você tem os relatórios online, você consegue linkar o banco de dados desse relatório no seu Power BI de maneira gratuita. Eu vou ensinar como que faz isso. Aí depois que vocês linkarem, né, igual esse aqui está linkado, vocês vão ter todo o banco de dados à disposição de vocês. Né? Só para mostrar aqui, esse relatório aqui, por exemplo, tem bastante banco de dados. Isso aqui, a maioria deles vem direto do sistema de despacho, né, de exemplo, e é tudo linkado e tal, e você consegue atualizar quando você quiser e tal. Mas isso vai ser mais detalhado no segundo vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui é mais para apresentar para vocês um exemplo de relatório que pode ser feito totalmente gratuito. Basta que você tenha um sistema de despacho e que esse sistema de despacho te reporte relatórios online, ou seja, isso quer dizer que ele tem um banco de dados, geralmente no SQL Server, e a partir disso aí você consegue montar qualquer relatório que você quiser, né? Aí o limite é a sua imaginação, no Power BI. Lembrando que o Power BI é uma ferramenta gratuita, você consegue baixar ele e você consegue usar tranquilamente isso aí, tá? Então, vamos começar com esse relatório aqui, só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito no Power BI e lembrando de maneira gratuita. Aqui, ó, lembrando que eu estou usando o Power BI Desktop, tá? Não é o Power BI View ainda. Se eu quiser publicar ele e ver aqui online, eu vou em publicar aqui, eu consigo fazer isso mesmo sendo free. Então, começando aqui, ó, do lado esquerdo, o que a gente tem? Esse é um exemplo, tá, pessoal? É um relatório que pode ser usado pelo despachante. Você pode tirar um print disso aqui e mandar toda hora num grupo de WhatsApp, por exemplo. Ou você pode publicar ele e ver ele pelo aplicativo no celular, né? Não vou entrar muito em detalhe do Power BI agora, não, porque tem muita coisa na internet, vocês conseguem pesquisar aí tranquilamente o que o Power BI pode fazer. Mas então, aqui nesse caso nosso, a gente tem a aderência do plano de lavra diário, né, que é do Week Plan, quantas toneladas eu tenho que lavrar em cada pitch, e aqui eu tenho são minhas toneladas projetadas para o dia, e aqui eu sei se eu estou abaixo ou acima da projeção, né? Então essa parte aqui, só como exemplo, seria a aderência ao plano diário de lavra. Nessa segunda tabela aqui, ó, a gente tem a produtividade de shovels, que é muito importante. Se você olhar aqui, a gente tem um budget toneladas por hora em cada shovel, né? Aqui a gente tem quanto que está de média de produtividade por hora, tá? Toneladas por horas trabalhadas. Aqui tem um ringing time. O que é o ringing time? Ele é quantos minutos a shovel aguarda para chegar ao próximo caminhão, ou seja, um intervalo de tempo entre caminhões. Isso quer dizer se você está colocando muito caminhão na sua shovel, ou seja, o ringing time é baixo, exemplo, esse caso aqui, ou se você está deixando a sua shovel sem caminhões, exemplo, esse caso aqui, 8 minutos entre caminhões. Load rate, o load rate é muito importante, ele é parecido com o dig rate. Qual é a diferença dele? Esse load rate, qual é a fórmula dele? É 60 dividido por, abre parênteses, tempo de carregamento mais tempo de manobra do caminhão. Fecha parênteses, o resultado dessa divisão você multiplica pelo payload médio. Ou seja, seria como se fosse uma taxa instantânea mais real da sua shovel. Então você olha aqui, ó, por exemplo, vamos falar desse caso aqui. A gente tem um budget de 4.300 toneladas por hora de produtividade, né, toneladas por hora trabalhadas, e essa shovel está com um load rate de 5.2, ou seja, tá bom, ela tá, em teoria, o máximo que ela conseguiria fazer é mais do que o budget.
Por que ela não está fazendo mais do que o budget, então? Se o load rate é 5.2 e o budget 4.3, só que ela está produzindo somente 4, somente entre aspas, né? 4.100. Porque tem um pouquinho de hang time, tá vendo? Se você conseguir diminuir esse hang time, você possivelmente vai conseguir aumentar mais a produção. Só que aí lembre-se que esse é o grau sagrado da mineração, né? Eu tenho que escolher. Se eu focar demais na shovel, quer dizer que a shovel vai produzir mais, o hang time vai diminuir, só que a minha fila, por exemplo, 370, a minha fila aqui ó, de caminhões na shovel, aqui já é outro gráfico que mostra a fila de caminhões em cada shovel, ela pode aumentar. Então, você pode, se você buscar demais priorizar a shovel, fazer ela produzir próximo de 100%, você vai acabar tendo uma fila muito alta de caminhões. E isso é ruim, porque você acaba perdendo produtividade. Quem transporta na mina, né, são os caminhões. Então, imagina, você não vai querer pôr 5 caminhões em fila no seu shovel e você vai estar jogando dinheiro fora. Tem um artigo no meu LinkedIn, eu vou colocar o link nesse vídeo, que é um artigo falando só sobre fila ideal de caminhões em shovel. Não vou entrar muito em detalhes agora, mas é basicamente isso aqui. Ó. Então a gente tem shovel. Eu vim aqui para falar de fila de caminhões em cada shovel, porque se você forçar demais a shovel, você vai ter fila na sua shovel, vai perder com caminhões. E aqui seria o mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? Vamos pegar esse caso aqui, ó, essa shovel aqui. Tá vendo que tem essa região mais verde, região mais vermelha? É para ficar bem visual mesmo, para quem estiver olhando esse relatório, tomar decisão rápida, né? Seja o despachante, supervisor ou o engenheiro de minas, por exemplo. A cada hora aqui, ó, do dia, cada pontinho aqui, ó, é uma hora do dia. Então, o que é nesse pontinho aqui? O que tem nesse gráfico? Nesse scatterplot aqui? Nesse eixo aqui é a produtividade, toneladas por hora trabalhadas da shovel. E esse aqui ó, é a fila de caminhões nessa shovel. Então, essa linha aqui, ó, horizontal, é o budget de produtividade das shovels, é o que a gente espera, né, que essa shovel produza. E essa linha na vertical é o budget ou limite máximo de fila de caminhões na shovel. No caso, geralmente, tá, feijão com arroz, se a sua shovel carrega um caminhão em 2 minutos, então o máximo de fila de caminhões nessa shovel deveria ser 2 minutos. Esse é o básico que se usa mundo afora e funciona muito bem, tá? Se você for olhar a teoria de filas, estatística e fazer contas mesmo, você vai ver que geralmente esse ponto é um ponto ideal, é um ponto de equilíbrio ideal. Geralmente, tá? Ele varia um pouquinho para cima ou para baixo, dependendo dos seus custos horários, dependendo das suas taxas, mas é uma boa regra. Né? Via de regra é uma boa regra. Esse feijão com arroz aí é bom. Então, o que acontece? Tá vendo aqui que faz tipo uma curva aqui, ó? Então aqui, ó, essa tem no artigo do LinkedIn, tá? Que eu passei para vocês. Mas o que mostra? A partir daqui, por exemplo, não adianta mais eu colocar caminhões, né? A partir aqui deve estar nos 3 minutos, não adianta mais eu colocar caminhões nessa show, porque ela já está no limite dela, né? Eu só vou perder horas com caminhões. Qual que é o ideal? Então, o ideal seria a gente ter o máximo de pontos nessa região verde. Esse é o Blue Sky, é o ponto ideal dessa operação. Porque a sua show está produzindo uma produtividade boa, está produzindo bastante, e os seus caminhões não estão esperando muito nessa show. É o ciclo perfeito, né? Lembrando que essa meta de, por exemplo, ter o máximo de fila igual ao tempo de carregamento da shovel, matematicamente, se você jogar na fórmula do fator de acoplamento entre máquina de carga e caminhão, é aquela regrinha que tem no Brasil, a mesma regra, que é um caminhão de fila na shovel. Então, assim, só para deixar claro, meta de fila igual ao tempo de carregamento da shovel é a mesma coisa matematicamente do que você deixar um caminhão em fila em shovel, porque tem muita gente aí, principalmente na Vale e tal, que conhece essa frase. Qual que é a fila ideal de caminhões numa shovel? A fila ideal é a shovel está carregando um caminhão de um lado, ter outro caminhão manobrado de outro lado, né, se ela fazer manobra completa dos dois lados, e um caminhão em fila, aguardando, né, que é a mesma coisa do que o limite de fila igual ao tempo de carregamento da shovel. Matematicamente falando, é a mesma coisa. Ok, aqui nós falamos sobre shovel e caminhões e shovel e caminhões. Então, assim, na teoria você tem que deixar suas horas, né, de trabalho tem que estar sempre na região verde. O que é região verde? Nesse primeiro quadrante aqui é alta produtividade de shovel e baixa fila de caminhões. Aqui, suponhamos que a shovel não seja prioritária, né? Então, assim, eu não vou ter caminhões suficientes para poder suportar a alimentação, a cobertura dessa shovel vai estar baixa, e aí é normal eu ter pontos aqui, que é baixa produtividade de shovel, porém baixa fila de caminhões, né? Aqui em cima são casos que você foca demais, prioriza muito a shovel, você tem uma produtividade alta de shovel, porém você tem que saber que você está perdendo tempo de caminhão. Então, assim, você está com excesso de fila de caminhões. Existem alguns casos que isso é admissível. Por exemplo, uma operação muito restrita, um teor muito alto e eu realmente preciso focar, tirar 100% daquela shovel.
ok, é uma decisão estratégica da companhia, dos engenheiros, dos chefes, dos supervisores, e aí você vai colocar mais caminhões, mas você tem que saber que você está perdendo um pouco de dinheiro, de recurso da empresa com caminhão em fila. E aqui é o pior caso, não deveria ter, que é o quê? Chuva com produtividade baixa e alta fila de caminhões. Isso aqui pode ser causado por má fragmentação do material, dificuldades de operação, né? Operadores não treinados o suficiente nas máquinas, algum problema mecânico da máquina, né? Lentidão, alguma coisa do tipo, mas assim, ponto na região vermelha, muitos pontos na região vermelha é alguma coisa errada. Geralmente relacionado a desmonte, a largura de praça operacional. Então, assim, se você tiver bastante pontos na região vermelha, que é alta fila de caminhões e baixa produtividade, você tem que ir no campo, falar com o supervisor, acompanhar a operação, ir para dentro da máquina e ver o que está acontecendo. Conversar com o supervisor, conversar com o operador, conversar com o instrutor. Tem alguma coisa errada, não está legal. Ok, continuando aqui, só para dar um exemplo do que o Power BI pode fazer, pode servir para vocês, né? A gente tem, voltando aqui em cima, a produtividade, né? Aqui produtividade entre turmas, produtividade dos caminhões, tá? É muito importante você fazer um track de caminhões, porque todo plano semanal, ou budget, ou plano anual, ele é feito em horas operadas, que depende de DF de caminhões, utilização de caminhões e número de caminhões, que são suas horas, né? Operadas, vezes a produtividade. A produtividade vai depender do seu tempo de ciclo e do seu payload. Então aqui, ó, você tem que ficar olhando se a sua produtividade está mais ou menos igual a planejada. Igual nesse caso aqui, ó, no plano semanal era para os caminhões estarem produzindo 384 toneladas por hora operada. Aqui a gente produziu 535 e 455, ou seja, foi um ótimo dia para a produtividade. Falando sobre produtividade de caminhões, esse gráfico aqui eu gosto bastante dele porque o que ele é? Ele é um gráfico das 24 horas. Você tem aqui a produtividade dos caminhões por hora e essa linha laranja é a fila de caminhões, fila de carga. Por quê? Eu gosto muito de focar a fila de caminhões porque eu gosto muito de priorizar os caminhões. Essa é uma visão minha, eu acho que os caminhões são ativos muito caros, né? São máquinas caras. Então, assim, eu gosto de deixar os caminhões mais produtivos possível. E falando sobre isso, você consegue ver aqui que tem uma relação entre fila de caminhões na carga e produtividade dos caminhões. O que isso quer dizer? Eu gosto de ficar olhando isso aqui porque aí eu consigo entender claramente, eu e todo mundo, né, que tem acesso a esse relatório, você consegue entender claramente que se você colocar fila demais para a chuva produzir próximo do seu 100%, ou seja, diminuindo o hang time, porém aumentando a fila de caminhões na chuva, você está perdendo toneladas, perdendo horas com os seus caminhões, né, que são que realmente transportam. Isso é muito importante para minas que talvez não tenha capacidade de carga necessária. Você tem pouca capacidade de carga em relação à sua capacidade de transporte. Aí você vai lá, tá vendo 3, 4, 5 caminhões todo dia, toda hora na shovel. E se você olhar aqui, você vai ver que tem uma relação direta entre fila alta de caminhões e baixa produtividade dos caminhões, né? Ou seja, você está perdendo o tempo de ciclo dos caminhões. Por exemplo, aqui, ó, a fila aumentou um pouquinho, a produtividade caiu. Aqui a fila diminuiu, a produtividade subiu. Aqui subiu um pouquinho, a produtividade caiu um pouquinho, tá vendo? Diminuiu aqui a fila, a produtividade subiu. E por aí vai. Fica bem claro aqui, bem real mesmo. Aqui são a quantidade de caminhões operando por hora. É bom para você saber como é que está a distribuição dos seus caminhões operados por hora, né? Eu gosto de olhar isso aqui. No caso, as barras azuis são quantos caminhões em operação e a linha laranja são quantos caminhões em delay ou standby. Falando sobre delay e standby, é sempre bom você ver os KPIs dos seus caminhões, né? Igual eu falei, as suas toneladas vão depender de horas operadas, que vão depender de disponibilidade, que é essa label aqui, ó, 81%. E utilização, que é essa outra, 76%, no caso, né, desse exemplo, vezes a produtividade. E a produtividade você está vendo aqui, né? Lembrando que a produtividade vai depender do tempo de ciclo e do payload. Então aqui a gente tem a disponibilidade de utilização, só para poder entender. E se a minha utilização estiver baixa, abaixo do planejado, o que eu consigo ver nesse relatório aqui, né? Que é o nosso exemplo. Eu consigo vir aqui, ó, e olhar os top 5 delays e standbys da frota. Então aqui eu tenho troca de turno, combined breaks, que são breaks, né? Para o pessoal fazer suas refeições. Esse aqui é falta de máquina de carga. Esse aqui é falta de operador, tá vendo? E como eu estou usando um relatório aqui, eu consigo, se eu colocar o mouse em cima, eu consigo ter mais detalhes. Então nós já falamos aqui, tá.
Então, como a gente está falando de produção de toneladas, aqui sempre é bom você dar uma comparada com o Wikiplan, tá vendo? Aqui, ó, nesse dia aqui eu tinha uma meta, nesse exemplo, né, de produzir 174 mil toneladas. E nesse exemplo a gente acabou produzindo 243 mil toneladas, então a gente foi 40% acima do planejado. Porém, a gente não atingiu o minério. Eu tinha um minério planejado aqui de 32 mil e a gente acabou produzindo 21 mil. Então aqui fica em vermelhinho. Essa é uma opção do Power BI, né, de colocar projeções, metas. Só que eu produzi mais waste, né? Eu tinha uma meta de 141 mil toneladas de estéreo e a gente acabou produzindo 220 mil toneladas nesse dia. Aqui tem as manutenções às chuvas para o dia atual. No caso, eu atualizei esse relatório hoje, então assim, hoje a gente tem essa shovel aqui programada para fazer preventiva e amanhã a gente tem essas outras duas shovels aqui, né, que continua essa aqui, a 371, e amanhã a gente tem mais essa 351. É bom porque quem tiver acesso a esse relatório, além dele saber dos KPIs de hoje e do horário que foi atualizado esse relatório, né, ele consegue ver o planejado de manutenção para o próximo dia. Assim, é bem completo mesmo. Aqui a gente tem furos de perfuração, quantos furos foram produzidos no turno do dia, quantos foram produzidos no turno da noite, e aqui se ficou acima ou abaixo da projeção. A gente tinha uma meta de fazer 250 furos por dia, esse dia a gente produziu 309 furos, né, que foi um dia muito bom. Aqui a gente já falou, mas só para reforçar, né, quanto mais eu colocar horas, cada pontinho é uma hora do dia, né? Se for pontinho azul claro, turno do dia, se for azul escuro é turno da noite. Então assim, o pessoal, os despachantes, os supervisores, eles têm que tentar colocar sempre as horas da chuva dos caminhões na área verde, que quer dizer que a chuva está produzindo muito, e os caminhões com baixa fila, né? É o ideal para a mineração. O custo por tonelada aqui fica muito barato, comparando com as outras regiões do gráfico. Aqui são os tempos de fila por máquina de carga, né? Então aqui a gente vê que a 362, essa shovel aqui, ela está com 3,2 minutos, está um pouco alto. Se você olhar aqui, você vai ver que, assim, você teve várias horas aqui saindo da região verde e indo para a região vermelha, que quer dizer o seguinte, a shovel já estava em 100% da capacidade dela, estava acima do budget, inclusive, só que por algum motivo a gente continuou colocando caminhões, então a gente acabou desperdiçando um pouco de caminhões aqui. A gente poderia ter tirado esses caminhões e colocado em outra shovel, por exemplo, 351, um exemplo hipotético aqui, tá? E aqui as toneladas por shovel, né? A gente tem aqui toda a lista de shovels, e aqui, ó, eu tenho as toneladas em cada shovel. Então eu sei que na hora 7 aqui, essa shovel 370 produziu 4.800 toneladas, produção boa. Na hora 8 ela produziu 4.900. Na hora 9 do dia, né, ela produziu 4.300. Esse rosinho aqui já é outra shovel. Então aqui, se você quiser dar uma olhada na produtividade das shovels, produção, né, na verdade isso aqui é produção, você consegue olhar pelos gráficos. Para o despachante atualizar, ele clicar aqui em refresh. Eu não vou clicar agora porque eu estou trabalhando de casa, eu estou mostrando esse vídeo de casa, deve demorar um pouquinho para atualizar o banco de dados, vou deixar para fazer isso para o final, daqui um pouquinho a gente faz. Aqui são todas as outras coisas que você consegue fazer. Esse aqui seria um relatório geral, né? Ele é bem condensado, tem muita informação. Aqui seriam relatórios que fazem parte disso aqui, tem relações importantes, tem informações importantes, são mais detalhados, né? Então, assim, suponhamos que eu olhei aqui e eu não acredito nessa fila da 362, por exemplo. Essa fila da 362 está muito alta. O que está acontecendo, então? Eu consigo vir aqui, ó, e dar uma detalhada. Essas aqui são filas por caminhões, só para poder ver se tem algum caminhão mais problemático que o outro. Talvez é um problema de sistema, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, eu estou na mesma data aqui, day shift, night shift, né, dia e noite. Eu consigo saber aqui, ó, na 361, então eu estou com problema na 361 mesmo, espera aí. Era 362. Então na 362, dou uma olhadinha aqui e dou uma olhada, ó, esse caminhão 242 ficou 4 minutos e 4,3 minutos em fila nela. No dia foi a média dele, né? Essa aqui é a média de todos os caminhões. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada nesse caminhão aqui, então, no caminhão 242. No caminhão 242, estou na data certa, day shift. 242, ó, ele teve bastante horas com pico, ó. Será que isso foi do ciclo mesmo, ou será que isso é algum problema no sistema dele, que não está captando a fila corretamente? Ele já fica um ponto de atenção aí. Aqui a produtividade de shovel, cada shovel por hora, tá vendo, do dia.
e as barrazinhas, né? Aqui é a produção total por turma, só para poder dar uma olhada como é que tá. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é legal. Lembra que eu falei do Blue Sky? Ó, por exemplo, essa hora aqui foi perfeita. Ó, na Chovel 370, os caminhões aguardando nela em fila ficaram 1 minuto e meio, é um baixo tempo, é um tempo bom. O hanging time entre caminhões, né, foi 0,4 minutos, ou seja, ciclo perfeito. Os caminhões não estão aguardando muito, só que também não está ficando muito sem caminhões, e ela produziu acima do budget, 4.357. Ou seja, isso aqui é a meta, né, para qualquer mineração. Suportar seus chuvas com alta produtividade, produzindo muito por hora, e caminhões aguardando pouco em fila. São horas muito boas, igual isso aqui. Ó. E existe a outra ponta também, né? Por exemplo, aqui ela produziu bastante, 4.800, só que olha aqui para você ver, o hang time foi 0 praticamente nos cálculos aqui, né? Mas por que o hang time foi 0 ou até negativo aqui? Porque muitos caminhões em fila, né? Quase 4 minutos de fila. Ou seja, aqui você foi bom para a Chovel, porém seus caminhões perderam tempo em fila e geralmente se você fazer essa conta aqui, isso aqui sai ruim para a empresa. Você acaba perdendo capacidade produtiva dos caminhões porque eles ficaram muito tempo parados em fila. Né? Esse aqui é um gráfico de waiting time por ciclo. Cada pontinho desse aqui é um ciclo, só para você ter uma visão geral mesmo. Tá, aqui só para saber, tá? Cada ponto é quantos minutos o caminhão ficou em fila por cada ciclo, tá? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, foi o ciclo 23, 58, 88, na terceira hora no caminhão 250. Ele ficou 6 minutos em fila. E por aí vai. Isso aqui é a mesma coisa, só que para as outras shovels. E é isso. Esse é um exemplo. Então vamos lá, recapitulando. Só porque é muita informação. Isso aqui pode ser feito de maneira gratuita. Quais são os pré-requisitos? Que sua mina tenha um sistema de despacho e que você tenha relatórios online. Por quê? Se você tiver relatório online, quer dizer que que a empresa que vende o software de despacho para você e que faz os relatórios online, ela tem um banco de dados, geralmente em SQL. Porque se você tiver um banco de dados em SQL, vai ser o próximo vídeo que eu vou ensinar, você pode vir diretamente aqui, clicar em SQL, pôr o user e a senha e ter acesso direto ao banco de dados. Quando você tiver acesso direto ao banco de dados, você vai ver alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Você vai ver um monte de banco de dados disponíveis e aí, a partir disso aqui, você pode desenhar qualquer relatório que você quiser usando esse banco de dados e depois de você desenhar esse relatório, você pode disponibilizar esse relatório para você, para o despachante, para o supervisor, para um técnico administrativo. E aí esses relatórios podem ser tanto relatórios para o despacho, que você consegue tomar decisões online, tomar decisões instantâneas ou receber um print desse aqui num grupo de WhatsApp a cada 1 hora, por exemplo, para você acompanhar a mina. Ou esses relatórios podem servir, por exemplo, para você automatizar seus relatórios da manhã. Então, suponhamos que você trabalha com relatórios e você tem que fazer relatórios em Excel. Não precisa, você pode fazer direto no Power BI e é bem mais rápido, porque uma vez que você fez, basta você clicar em Refresh e vai atualizar. Eu acabei de clicar agora, ele está buscando direto no banco de dados do exemplo aqui, né, nosso, do SQL Server. Você pode ver que eu estou trabalhando de casa hoje, a minha conexão não está tão boa, vai demorar um pouquinho. Vou deixar aqui até carregar, só para vocês verem. Geralmente, isso quando você está na empresa é bem mais rápido. E essa é a opção inicial, porque depois que você terminar esse relatório e ele estiver rodando bem, o que você vai fazer? Você vai pagar o Power BI Pro, que é tipo $10 por mês. Você vai instalar um gateway, nossa, travei aqui, mas é gateway, em uma máquina virtual da sua companhia, e aí você vai publicar esse relatório online. E aí, o que vai acontecer? Esse gateway ele vai atualizar o relatório a cada 5 minutos, por exemplo. Você escolhe. E aí, já atualizou, tá, pessoal? Só para falar que já atualizou, se eu colocar aqui as datas, não está muito inteligente esse jogo de dados aqui não, porque quando eu fiz isso aqui, eu estava aprendendo ainda Power BI, e aí depois que fiz, nunca mais voltei atrás para poder resolver alguns problemas. Mas só para falar que está atualizado, eu vou colocar aqui a data de hoje, quando está sendo gravado esse vídeo. Né? Ó, você pode olhar que agora são 10h40 da manhã aqui para mim, e o último update dele aqui do banco de dados é às 10h26. Isso é do próprio sistema de despacho mesmo, ele não atualiza online, ele atualiza de 5 a 15 minutos, esse é o normal nosso.
E aqui a gente já tem os dados de hoje, tá vendo? Está sendo um bom dia de produção. Ritmo total acima do planejado, a gente está mal de minério, deve ser porque não tem frente de minério, deve ser não, é porque a gente não tem frente de minério disponível agora, a gente está com waste e muito acima de waste, né? O tempo de ciclo está bom, a gente está com produtividade acima do planejado, produtividade da Chovel 370 muito boa, acima do budget, você pode ver que tem, ó, os horários estão bem próximos da área verde aqui e a produtividade acima do budget. E é isso aí, já está atualizado. E só terminando, tá? Se isso aqui estiver pronto, vocês mandam, contratam o Power BI Pro, instalam um gateway em uma máquina virtual e vocês conseguem ter isso online, né? Você pode usar no aplicativo celular e por aí vai. Então essa seria uma aplicação do Power BI para automatização de relatórios para vocês, que essa automatização pode servir para decisões instantâneas, decisões online, né, do despachante ou do supervisor ou do engenheiro, ou podem servir para vocês fazer suas reuniões matinais aí com os KPIs, tá? De maneira mais fácil. Beleza, pessoal? Grande abraço, tamo junto e daqui a pouco eu faço um vídeo como que você consegue acessar de maneira gratuita esses bancos de dados e é uma dica muito boa para quem está começando, quem é engenheiro, quem é estagiário, que você vai praticamente revolucionar a gestão de dados da sua empresa, tá, pessoal? Valeu, grande abraço, fiquem com Deus e é isso aí, bons estudos!